Você realmente nunca parou pra pensar no que sente, né? O sentimento dos elfos sempre foi um grande mistério pra nós humanos. Mas eu acredito que você sinta. Talvez não com a mesma intensidade. Talvez tudo aconteça aí dentro de um jeito abafado. E é por isso que dar nome a essas coisas deve ser difícil. Pra vocês tudo se mistura num único aperto do peito. Uma pressão silenciosa que vocês simplesmente esperam passar. E essa é a apatia, né? Não porque você não sente. Porque você sente demais. De um jeito que não consegue decifrar. Só que essas coisas compõem a gente, sabia? Não existe isso de esperar passar. Quando um grande acontecimento atravessa a vida de alguém, ele não toca. Ele rasga. É como uma lâmina afiada que corta a gente no meio. E você continua me olhando desse jeito, sem entender nada, como se tudo fosse blasé, neutro ou irrelevante. Blasé uma ova! Eu duvido. A gente tá viajando junto há quanto tempo? Eu chuto uns 9 anos, mas você não mudou nada. Em questão de aparência. Mas você tá aprendendo. Mesmo que seja no seu ritmo de tartaruga. Eu sei que é estranho eu começar a falar dessas coisas agora, tão do nada. Mas a nossa próxima aventura pode ser a última. Eu não quero te deixar sozinho. A mercê de ser simplesmente um elfo. Você é um elfo que passou 9 anos na companhia do guerreiro mais bravo do reino. E isso não é pouca coisa. Como é que você não tá vendo ele? Ele tá bem na sua frente. Nada. Nenhuma reação? É sério? Cadê seu senso de humor? Muito bem. Meu elfo desajustado. Eu declaro iniciada a nossa missão secundária mais importante até hoje. Nós vamos explorar os sentimentos. E não confunda sentimentos com sentidos. Sentidos são coisas estéticas, quase sempre ligadas ao corpo. Já os sentimentos, esses pertencem à fenomenologia. São coisas que acontecem por dentro, onde ninguém vê. Eu li isso num grimório de alquimia, fez sentido pra mim na época. E agora faz bem mais. Porque no fundo, os sentimentos são a base de toda a magia do nosso mundo. E o fato de vocês elfos terem habilidades mágicas e ao mesmo tempo serem completamente desbalanceados pelo tempo é cruel. É como se a eternidade fosse um preço alto demais. Uma diluição lenta, quase eterna, de tudo o que vocês poderiam sentir, em troca daquele seu manancial infinito de mana. Vai. Fecha os olhos. Sim. É pra fechar os olhos. Confia em mim. Você já confiou a sua vida a mim tantas vezes. Isso aqui não é nada. Eu quero te mostrar como um sentimento funciona. Mas dessa vez você não vai pensar. Só imaginar. Imagina que ainda é cedo. A gente tá caminhando pela mesma estrada de ontem. O sol encosta na sua pele. Aquece, mas não arde. A brisa é fria, mas aconchegante. Os pássaros cantam, como se soubessem que alguém especial está ouvindo. E por um instante, só por um instante, você sente o seu coração bater mais forte. Uma conexão com o todo, com o mundo, comigo. E então, o belo cavalheiro que vos fala põe a mão em seu ombro, te afaga de leve e aponta para o horizonte. O céu estava azul. E ele, curioso, porque sofria de uma condição antiga que o impedia de enxergar as cores,
te faz uma pergunta simples, mas profunda. Como é o azul? Primeiro eu vou deixar você pensar, e depois eu mesmo tento responder. O azul é como um torrão de açúcar que derrete na boca. Ou como o cheiro das flores do campo. O azul é como mergulhar os pés numa água gelada num dia de sol escaldante. Tá conseguindo sentir o azul? Dá pra fazer o mesmo exercício com as outras cores ou os outros sentimentos também. Porque se você não sabe o nome deles, pelo menos descrever você vai conseguir. Do seu jeito, mas vai. É um bom primeiro passo, na minha opinião. E quando você dá nome às coisas, elas ficam mais leves. Não ficam mais fáceis de lidar, mas falar dos sentimentos não precisa ser como procurar uma agulha num palheiro daqui pra frente. Quer que eu tente descrever outra coisa? Eu podia ganhar muito ouro vendendo poesia pros bardos. Você também acha isso, né? Continua de olhos fechados. O que eu vou descrever agora? Que tal o medo? Eu vou descrever o medo. O medo. Deixa eu pensar um pouco, porque o medo... o medo é muita coisa. O medo é como uma cebola com muitas camadas, que me faz chorar. E como um soluço interminável, que embrulha o meu estômago. E mesmo de olhos fechados ele não passa. É a expectativa do susto. É como morder uma fruta sem saber se ela tá estragada. Não sei se pra você fez sentido, mas o medo parece assim pra mim. Se essa for realmente a nossa última jornada, então eu quero que você sinta algumas coisas antes dela acabar. E eu tô aqui, um humano que mal vai chegar aos 50, tentando te ensinar coisas sobre a vida. É irônico. Um mortal ensinando um imortal. Às vezes eu me pego pensando tanta coisa. Eu tenho uma coisa pra te entregar, mas eu deixei no posto avançado, perto da entrada da floresta. Vamos fazer uma caminhada noturna? Enquanto eu despejo sinestesia em você. Você já me contou qual era seu feitiço favorito? Não? Então me conta no caminho. Vamos. Olha, o meu feitiço favorito é quando você ajeita o cabelo atrás da orelha. Eu consigo ver os seus dedos traçando uma linha diagonal. E é o mesmo desenho que eu faço com a minha espada quando eu corto alguma coisa. Eu sempre lembro de você. Vem. Anda aqui do meu lado. A trilha não é tão escura assim. E mesmo que fosse, você enxerga no breu melhor do que eu jamais vou enxergar na luz. É engraçado. Você não fala, mas eu sei exatamente quando você tá prestando atenção. Você tem um jeito de inclinar o corpo. Quase não dá pra perceber. É como se você estivesse me seguindo pelo som, não pelos meus passos. Você devia saber que isso também é um feitiço, viu? Não é magia. É presença. Uma presença encantadora. Olha ali, entre as árvores. Viu? A névoa tá descendo cedo hoje. Ela sempre faz isso quando eu tô nervoso. Parece até que o clima reage aos meus pensamentos, né? Se você me perguntar, eu digo que é culpa sua. Você tem esse efeito estranho sobre mim. Deixar um guerreiro nervoso devia ser proibido. Mas não se preocupa. Não é um medo ruim. Não é como uma cebola. É aquele medo que dá quando alguém importa mais do que deveria.
Eu tô tentando admitir isso já faz uns 9 anos. Mas você continua aí, do meu lado, sem dizer uma palavra. Que bom que eu entendo você. Mas será que você me entende? Olha, dá pra ver melhor a luz agora. O posto avançado parece abandonado, mas não se engane. Esses lugares nunca estão realmente vazios. Sempre tem uma coisa rondando. Ah, você reparou que acelerou o passo? Não precisa tentar disfarçar. Eu notei. E isso também é um sentimento, tá? Não importa se é só um reflexo do corpo. Nossos reflexos entregam muita coisa. E tudo que a gente toca fica impregnado da gente. 9 anos ao seu lado. E eu aprendi mais sobre o silêncio do que sobre a guerra. Sabe? Eu achei que eu ia te ensinar a sentir. Mas no fundo, é você que tá me ensinando a parar de me esconder. Se essa for a nossa última jornada, então eu quero que você receba isso. A gente chegou. É o posto avançado. Entra comigo e fecha a porta. Isso. Agora somos só nós dois. É engraçado, né? Passamos anos juntos em batalhas, tavernas e estradas perigosas. E é só quando você fica a menos de um passo de distância de mim, em silêncio, que as minhas mãos tremem de verdade. Não chega mais perto assim de repente. Você sabe que isso me desmonta. Eu sei que eu devia ser melhor que isso. Eu sou um guerreiro, afinal. Mas você me pega num ponto que nenhuma espada consegue cortar. Olha, tem uma coisa que eu nunca te falei. Não porque eu não queria, mas porque você não saberia o que fazer com isso. Eu sei que você não expressa, sei que não entende, mas mesmo assim, você me olha de um jeito que deixa tudo mais claro. É estranho, né? Eu fico falando de sentimentos pra você, te ensinando metáforas, mas no fundo acho que sou eu que precisava aprender. Porque cada vez que você encosta em mim sem perceber, eu sinto que eu tô vivendo mais rápido do que eu deveria. Como se eu estivesse tentando aproveitar tudo antes do tempo acabar. Mas eu achei que você precisava ouvir isso. Ou pelo menos estar presente quando eu tentasse dizer. Eu não quero que você sinta o que eu sinto. Nunca quis. Eu só queria que você soubesse que existe algo aqui. Um espaço que você ocupa sem pedir. Sem dizer uma palavra. E se essa for mesmo a nossa última jornada? Então eu precisava que você soubesse disso. Eu falei que ia te mostrar uma coisa, né? E não é uma arma. Pelo menos não no sentido comum. Abre esse baú aí. Pode levantar a tampa. Não precisa ficar com medo, nada vai atacar você. Relaxa. Eu chequei. Não é um mímico. Se fosse você já teria perdido a mão. E eu perdido a graça da piada. Tá vendo tudo isso? São 9 anos. 9 anos de estrada. Batalha, chuva, fome, magia, silêncio. E você? Esses cadernos são meus diários. Todos eles. Cada página é um pedaço da nossa jornada. Algumas partes você vai reconhecer. Outras
Você nem deve ter percebido que aconteceram. Eu escrevi tudo. Tudo. Porque eu sabia que um dia, quando o tempo começasse a me cobrar um preço que não cobra de você, eu ia querer lembrar. E aí você deve estar pensando, por que eu tô te mostrando isso? É simples. Porque eu quero que você tenha esse aqui. Esse. O branco. O vazio. É seu. Eu sei. Você não fala. Eu sei que talvez você nem escreva. E mesmo assim, eu quero que você fique com ele. Não porque eu espero que você registre alguma coisa, mas porque se um dia você sentir qualquer coisa, por menor que seja, e quiser guardar, esse espaço é seu. Você tem 9 anos de coisas pra ler. Eu só precisava te entregar isso. Eu não tenho séculos, nem milênios. Eu tenho pouco tempo, pouca vida, pouca sorte. Mas tudo isso eu gastei do seu lado, sem perceber, sem reclamar. E agora que eu senti, não tem por que guardar isso. Chega mais perto. Isso. Aqui, onde a luz não alcança direito. Eu quero tentar uma coisa com você. Não é feitiço. Não é magia, é outra coisa. Quando um grande acontecimento... Porque eu sabia que um dia, quando o tempo começasse a me cobrar um preço que não cobrará... Ah!